que cabe ao Congresso zelar pela sua competência normativa. Nunca houve esse zelar pela competência. Um conflito, agora, por exemplo, está havendo um conflito por um dado, se seria ou não falar o deputado, que, enfim, é o Ramage, fora do mandato, pode ser julgado por atos anteriores, porque o próprio Supremo concordou que os atos posteriores, depois que ele assumiu, esses atos, se o Congresso disser que não pode ser processado, fica suspenso o processo. O que, a minha opinião, inclusive, demonstra que não pode pessoas sem foro privilegiado. Um outro dado, o foro privilegiado. Quase todos que foram julgados o dia 8 de janeiro não tinham foro privilegiado, teriam direito a juízo natural. O ministro Marco Aurélio de Mello disse, como eu disse repetidas vezes em programas, que ele tem que ser julgado em primeira instância. Não poderiam dizer. Mas nós temos aí o que eu chamo uma omissão do Congresso de fazer valer a Constituição com poderes que é o Congresso que tem, e não o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu considero que a eleição de 2026 é uma eleição importante, porque é a única forma de fazer com que cada poder fique exatamente dentro das competências que a Constituição lhe deu. Isso é dizer... Pois não. Professor, eu ia te perguntar, seguindo essa linha de raciocínio do senhor, se o senhor... agora eu vou ser, assim, data máxima vênia, eu aqui, totalmente de baixo, olhando para cima, admiro demais o senhor, o seu trabalho, mas eu discordo fundamentalmente da sua posição. Eu não posso concordar com ela porque parece que a gente está dando aspirina para um câncer nefasto no pâncreas e que espalhou para tudo no corpo. A gente não pode. O remédio... o que a gente está colocando aqui, talvez eu tente colocar de maneira mais inequívoca, é uma Suprema Corte manifestamente inconstitucional. A gente voltou para aquela aula 1 entre direito e moral. A Constituição pode ser injusta. A gente está numa situação em que os ministros do Supremo Tribunal Federal, de acordo com todas as falas do senhor, cometeram crimes tipificados na legislação extraprocessual, extrapenal. A gente está olhando para crime de abuso de autoridade em série. Os americanos estão se levantando contra isso. A gente está vendo esse sendo o debate mais importante da nossa era, da nossa geração, que é a liberdade de expressão. A gente não pode ter medo de falar. A Paula Marisa falou sobre outras pessoas que pararam de atuar no ofício de comunicador ou jornalista independente por conta do medo. Tem outras pessoas que simplesmente desapareceram. Tem pessoas que estariam presas, como o Alan dos Santos, se continuassem aqui no país. Tem o Eduardo Bolsonaro, que se voltar para o Brasil vai ser preso, vai ser encarcerado. Eles estão querendo agora bloquear as contas do Bolsonaro sob pretexto de que o Eduardo Bolsonaro está denunciando eles nas redes sociais e falando que ele está usando isso como coação e intimidação de ministro que está julgando o pai. Quer dizer, virou um circo do terror isso daqui. Isso daqui está inaceitável. Isso não é mais direito. A gente não está falando mais em jurisdição constitucional. A gente está falando em criminoso que no gabinete dele fala para o assessor Tagliaferro usar a criatividade para perseguir o Rodrigo Constantino e fabricar matéria, falando em jagunço. A gente está olhando para uma Suprema Corte que criou, junto com o TSE, um centro integrado de combate à desinformação e defesa da democracia, falando que isso daí é para o nosso bem, monitorando rede social. A gente está falando de um governo que apoia isso e criou dentro da AGU Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia também. Então, existe um complexo sistema de censura montado na infraestrutura burocrática do Brasil e isso está sendo capitaneado por ministros. O Gilmar Mendes estava na 17ª entrevista dele desse ano, falando sobre questões que não têm absolutamente nada a ver com a liturgia do cargo. Eles adiantam votos. Eles falaram já o que eles querem fazer com o Eduardo. Eles estão dando declaração política mais do que senador e chefe de Estado. Então, quando ultrapassa todos os limites da razoabilidade, e a gente vê o inquérito das fake news que ainda não acabou, e ainda mais ondas de censura vindo por aí, a solução não é tirar o criminoso da corte para servir como um freio aos abusos dos seus colegas e demais? Pergunta o seguinte: eu, como professor
e evidentemente não sou político, do ponto de vista de direito, eu estou absolutamente contrário das decisões do Supremo. E tenho dito, respeito de um lado a corrente que eles adotaram, mas sou absolutamente contra porque eu vi durante a Constituinte. Mas eu pergunto, sem violentar a Constituição, qual seria o caminho para se poder encontrar um artigo? Nós temos que pensar o seguinte: a minha função, a vida inteira como professor, inclusive da Escola de Comando do Estado do Exército, que eu fui, inclusive, que recebi o título de professor emérito da escola, é de que nós teremos que sempre respeitar a Constituição e demos ao Supremo Tribunal Federal o direito de ser o guardião da Constituição. Entendo que não está sendo, se transformou num poder político, mas, de rigor, qualquer outra medida que não seja através da única corte para ser examinada, que é o Senado Federal, não há como enfrentar. Então, nós não temos um artigo na Constituição, a não ser o 49, inciso 11, de o Congresso ter coragem de zelar pela sua competência e não permitir que determinados atos sejam feitos, mas o Congresso não tem. Por isso é que eu estou vendo, sem romper a Constituição, respeitando a Constituição que foi de acordo com o espírito que eu vi nos debates constituintes, é esperar a eleição de 2026, na medida em que, na minha visão, eu tenho a impressão que se eleger um Congresso capaz de mostrar qual é a competência do Congresso, que ela não pode ser amesquinhada na sua competência, vendo um outro poder tomar o direito de legislar, entende? É que nós podemos, a partir daí, verificar. E, por outro lado, tudo aquilo que foi considerado, enfim, violação ou arbitrário, ser examinado, mas pela Constituição, só um poder capaz de examinar. Esse poder é o próprio Poder Judiciário, que, por essa razão, a única forma é o Congresso Nacional exercer uma espécie de controle, de orientação, para que se possa fazer julgamentos justos. Então, na verdade, o que eu faço é o seguinte: tudo que eu entendo que não é de acordo com o que eu vi durante os debates constituintes, ainda hoje, por exemplo, eu estava recebendo ontem essa carta mensal do Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, da qual eu sou conselheiro há 30 anos. O presidente é o relator da Constituição, que é Bernardo Cabral. E nós conversamos há 15 dias atrás sobre as competências. Quer dizer, nós não temos outros instrumentos colocados na Constituição senão esses. Então, isso que eu quero dizer, Marco Antônio, é que, na prática, a discussão sobre o abuso de poder, ou melhor, a invasão de competência que eles acham que é uma corrente doutrinária que não se aplica ao Brasil, que é a jurisdição constitucional, o consequencialismo, o neoconstitucionalismo, e eu entendo que não, porque a Constituição só permite uma interpretação originalista e a mudança da Constituição só pode ser feita, é isso que o Marco Aurélio e eu temos dito, o Modesto Carvalho, mas são poucos juristas que dizem, os outros ficam calados. Mas sem romper a Constituição, não há outro caminho senão o Congresso.